bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast 3 Pilares. Eu sou Márcio Ricardo e hoje a gente vai falar sobre a introspecção. O indivíduo introspectivo geralmente tem dificuldade para se expressar. O desejo de se mostrar ao mundo com mais voracidade pode existir, mas a preocupação e a falta de jeito pode desestimular. Apesar de não ter nada de errado em ser introspectivo, o excesso de introspecção pode colocar em situações nada agradáveis. A introspecção não deve ser confundida com timidez. Uma pessoa tímida sente desconforto em situações sociais por temer o julgamento alheio. Já a pessoa introspectiva não compartilha necessariamente desse medo. Ela simplesmente possui a atenção voltada para seu mundo interior, podendo apresentar ou não uma fobia social. O indivíduo introspectivo é retraído, mas comunicativo. Muitas das vezes sua personalidade reservada é confundida com apatia, desinteresse ou arrogância. Porém, o silêncio e a falta de participação em atividades sociais estão mais relacionadas à dificuldade de lidar com estímulos do ambiente externo. A introspecção também não está associada ao desânimo ou à tristeza. As reações das pessoas com esse traço de personalidade tendem a ser menos expressivas, simplesmente porque elas são assim. É uma forma diferente de se comunicar com o mundo. A extroversão é o oposto. Pessoas extrovertidas conseguem administrar os estímulos oriundos das interações sociais e dos ambientes movimentados com facilidade. Elas, na verdade, se sentem energizadas e mais felizes quando estão rodeadas de pessoas. A sociedade atual atribui uma supervalorização dessas características, mas isso não quer dizer que seja um modelo a ser seguido. A personalidade de cada pessoa deve ser respeitada como ela é. Tanto a extroversão quanto a introspecção possuem atributos positivos e negativos, os quais se tornam mais ou menos valiosos dependendo da situação. Você pode ser introspectivo se sentir à vontade no silêncio, se não sente a necessidade de estar rodeado de pessoas, se gosta de conversas profundas que abrangem temas complexos como autoconhecimento, história, cultura, se pensa muito antes de colocar uma ideia em prática, se tem tendência a ser metódico, é facilmente distraído por seus pensamentos, detesta mudanças de plano, principalmente aqueles que são em cima da hora. Se sente sozinho, mesmo estando em uma multidão, se tem dificuldade de expressar emoções, perde-se em pensamentos constantemente, gosta de atividades e trabalhos criativos, tem interesse por livros, fica feliz se um compromisso obrigatório é desmarcado, é muito seletivo quando se trata de amizades ou relacionamentos e se prefere observar a participar ativamente. É possível ter uma vida bem-sucedida conforme as definições de sucesso, sendo introspectivo. A introspecção se torna um problema quando impede a pessoa de viver normalmente. Quando interfere em seu trabalho, no seu relacionamento, no seu bem-estar. É necessário ressaltar que a infelicidade está presente, não somente a introspecção. O indivíduo introspectivo geralmente é mal compreendido. Os outros podem ver alguns dos seus comportamentos como estranhos ou expressões de sofrimento, quando na realidade não é nada disso. A introspecção só é um problema quando a pessoa introspectiva fica frustrada por não conseguir se expressar,
se comunicar, alcançar objetivos simples e se relacionar. As frustrações recorrentes podem chegar a um isolamento. Ela pode acreditar que evitar interações como um todo é vantajoso e não se esforçar mais para sair do casulo. Também pode pensar que não pode mais transformar suas aspirações profissionais ou pessoais em realidade. Portanto, por que deveria tentar? Dessa forma, parte para a autossabotagem, perdendo oportunidades e permanecendo estagnado na vida. Outro problema pode não ser a introspecção, mas a falta do conhecimento do introspectivo sobre a sua própria personalidade. Ele pode escolher a carreira profissional inadequada ou um parceiro que não tem nada a ver com ele por não saber o que é melhor para si. A ausência de conhecimento sobre quem somos pode nos levar a uma vida definida por outras pessoas ou pela sociedade. O introspectivo tem tendência natural a mergulhar em cada vez mais na sua introspecção. A solidão pode se tornar ao mesmo tempo acolhedora ou desagradável. Embora gostem de passar mais tempo em sua própria companhia do que na dos outros, podem desejar uma vida mais ativa sem saber como fazer. Logo, o excesso de introspecção pode ser prejudicial para o funcionamento da pessoa. Ela pode navegar por diferentes segmentos de sua existência de maneira inapropriada, frustrando-se e deprimindo-se a cada novo obstáculo encontrado. Quem é introspectivo e criativo, em especial, pode ter dificuldade em compartilhar o seu trabalho para o mundo. É possível suavizar esse traço de personalidade para que não se torne um empecilho em sua vida. Por isso, pratique jogar a conversa fora. Para os introspectivos, as interações sociais precisam ter um propósito. Conversas superficiais são consideradas forçadas e sem utilidade. Eles se cansam facilmente com esse tipo de interação social. Todavia, essa forma de conversa é a forma de interação mais comum. Portanto, vale a pena aprender a jogar a conversa fora para manter boas relações. Comece conversando sobre o tempo, um tópico neutro na qual todas as pessoas possam interagir. Em seguida, faça um comentário sobre o ambiente que está. Se você tem dificuldade em falar sobre si mesmo, force a pessoa a falar por meio de perguntas. E não se esqueça de sempre sorrir para quebrar o gelo. Prove também as suas qualidades. Pessoas introspectivas têm muitas qualidades, mesmo que elas não sejam tão fáceis de enxergar. Se você é observador, detalhista, autoconsciente, preocupado com os sentimentos alheios, criativo, entre outras qualidades comuns de introspectivos, valorize essas características e promova para o mundo. Não tenha medo de assumir as suas responsabilidades pelas suas conquistas. Outra dificuldade das pessoas introspectivas é fazer algo novo. Elas preferem estar em uma zona de conforto, onde tudo é familiar e tudo é agradável. Essa atitude, no entanto, é contraprodutiva e as impede de evoluir. A vida é feita de mudanças, transformações. A inércia é inimiga do progresso. Por isso, deixe o seu crítico interior em casa e embarque em pequenas aventuras. Visite pontos turísticos locais, vá aos eventos de sua cidade, confira uma exposição de arte, viaje para cidades próximas ou países distantes e experimente esportes novos. Se possível, faça uma dessas atividades sem companhia. Também é importante fazer parte de um grupo. Apesar de terem aversão aos compromissos,
as pessoas introspectivas precisam começar a lidar com ele. Afinal, fazem parte da vivência humana. Para ajudar nesse aspecto, faça parte de um grupo local. Pode ser por meio de voluntariado em ONGs, instituições religiosas, encontros de pessoas com o mesmo interesse ou até mesmo online. À medida em que se familiarizar com as pessoas, você conseguirá expressar mais a sua personalidade e perceberá que partilhar sua individualidade não é uma tarefa tão difícil assim. E também, haja antes de pensar. Esse conceito pode ser bastante assustador no início. Como saber se suas realizações trarão resultados positivos? E se elas resultarem em algo ruim? É apenas testando as suas hipóteses que você conseguirá responder essas perguntas. Embora refletir antes de agir seja uma ótima qualidade, o excesso de pensamento pode colocá-lo em uma posição de inação. A maneira mais eficiente de perder o receio, de agir sem considerar as consequências, com sensatez, é claro, é fazendo justamente aquilo que se tem mais medo. E por fim, mostre o seu trabalho criativo. Escritura, pintura, dança, podcast, para seus familiares e amigos. Depois, exiba para os desconhecidos. A internet é um ótimo local para mostrar um dos seus talentos. Da mesma forma, aceite o crédito por uma tarefa bem feita no trabalho. Explique como chegou ao resultado sem medos de julgamentos. Acredite que você é uma pessoa competente e não tenha medo de deixar que os outros saibam disso. Quando você não reconhece as suas qualidades, está pisando em sua autoestima. Aproveite, portanto, essas dicas para trabalhar sua introspecção e saber, claro, se você é introspectivo. O podcast Três Pilares está disponível nas principais plataformas de streaming. Toda quarta e sexta sai um episódio novo. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Twitter pelo @pod3pilares. Estou te esperando já no próximo episódio. Até lá!